Careca de Saber, com Leandro Carnal. Leandro Carnal hoje cheio de assunto nesta segunda-feira. Ele vai tratar de fatos históricos, né, deste final de semana. O primeiro dele, Dia das Mães. Carnal, bom dia. Bom dia, Boechat. Você sabe que essa é a definição de intelectual. Tem opinião sobre tudo, né? Tem informação sobre tudo, tem sobre aquilo que não sabe. Então, intelectual clássico. Nós estamos cheio de assunto. É isso. Mas fala pra nós do Dia das Mães. Bom, ontem quase todo mundo, por afeto ou por obrigação, por culpa ou por amor, foi obrigado a visitar, presentear ou dar uma mensagem para sua mãe. O Dia das Mães não existia, né? Ele é uma criação, é uma ideia de 1908, de uma norte-americana, que depois transformou isso, conseguiu uma campanha em 1914, tornou-se oficial nos Estados Unidos. E é importante lembrar, eu sei que quando o historiador diz isso as pessoas resistem um pouco, que a ideia de mães amarem os filhos é recente em história, né? Ela é um fenômeno da Idade Moderna e da Idade Contemporânea. Na Idade Média, no Renascimento, essa ideia era muito fraca ou até inexistente. Então, nós estamos num crescendo dessa ideia de amor de mãe. Tem muitos livros sobre isso, como da Elizabeth Badinter, sobre um mito de um amor conquistado, mas é um mito, é um amor vitorioso, né? É um amor vitorioso. Carnal, desculpe, eu estou curiosíssimo em relação a isso, mas há registros clássicos, enfim, o próprio cristianismo, um momento máximo de sua história, enfim, o amor de Maria por Jesus e tal. O amor de mãe, portanto, ele foi, digamos, classificado sentimentalmente ou passou a ser um valor social relevante a partir de tempos mais recentes? Os historiadores são quase unânimes a esse respeito, especialmente Felipe Ariesa, Badinter, que, por exemplo, existe uma defesa da sua prole para você ter herdeiros ou ter poder. E isso aparece em vários episódios. Maria, que é um modelo de mãe, já que estamos lembrando também os 100 anos da aparição de Fátima no sábado, dia 13 de maio, ocorreu. Maria, por exemplo, é um modelo de mãe virgem, que é uma contradição em termos, né? E Maria é especial e é uma grande exceção, né? No Evangelho de Lucas, por exemplo, os anjos dizem: como é que vocês vamos reconhecer os pastores? Como é que nós vamos reconhecer o menino? Os anjos dizem: vão encontrá-lo envolto em panos. Quer dizer, nem todas as mães envolviam as crianças em panos. A mortalidade era alta porque a maioria das mães cuidava muito pouco dos filhos. Montaigne disse no século XVI que perdeu 3 ou 4 filhos, mas isso não lhe causou muita dor. As pessoas não se apegavam porque a mortalidade de mais de 50% impediria a existência da humanidade. Já pensou uma depressão como nós temos hoje pela morte de um filho que se tornou menos comum do que no passado? A ideia, por exemplo, de Madame Bovary, no Romance do 19, entrega a filha para uma ama de leite, como uma mulher de classe média francesa, e depois de vários meses ela diz: estou com saudades da menina, e vai lá visitar junto à ama de leite, né? Essas são questões clássicas e as fontes são muito abundantes, muito abundantes. Agora, ter uma descendência, isso é um elemento muito importante. Sim. É o que aparece no episódio, por exemplo, de Salomão descobrindo quem é mãe por aquela que mais defenderia o filho, né? Ter uma descendência é muito importante. Defender a ninhada é um pouco animal, mas nenhum animal se apega aos filhos. Nenhum animal cria um sentimento de cuidar do filho para sempre. Agora, defender a ninhada é instintivo entre alguns mamíferos. Outros animais devoram os filhos para impedir a concorrência, por exemplo. Se coça de mãe depois do advento do amor nessa relação é o que a gente sabe, imagina antes, então, mamma mia. Vara de marmelo perde. Olha aqui, 100 anos da aparição de Fátima. Você sabe que essa é a Nossa Senhora, junto com a de Poitou na França, é a Nossa Senhora mais política, é a que exerce mais a questão da opção política, porque a Nossa Senhora de Fátima identificou que o problema do mundo estava na Rússia, em 1917. Não era o problema das crianças trabalhando em fábricas na Inglaterra do capitalismo, mas era a Rússia que ia espalhar os problemas. Não é à toa que a direita elegeu Nossa Senhora de Fátima como o seu símbolo maior, né? A direita adora Nossa Senhora de Fátima, mas criou-se uma devoção portuguesa e brasileira, por extensão, de uma Nossa Senhora que apareceu para 3 pastores simples,
foram canonizados pelo Papa Francisco no sábado, graças a um milagre feito a um menino brasileiro, inclusive, que teve concussão craniana e se recuperou milagrosamente. Então é uma devoção forte, representa muito dessa história, dessa tradição brasileira de fé. Então é muito importante lembrar que parte da nossa afetividade e religiosidade está ligado a esse fenômeno religioso, inclusive Nossa Senhora de Fátima e tantos outros fenômenos. Né? Karnal, diante do inusitado, da inusitada pauta com 3 assuntos, o último assunto de sua pauta vai ter que ser meteórico a despeito de sua altíssima relevância. O que você tem a nos dizer sobre a promulgação da Lei Áurea, 13 de maio de 88? Eu não vou fazer que nem a Mônica, mandar ficar quieto, então vou ser muito rápido. Nós tivemos 129 anos da Lei Áurea no sábado, só que o movimento negro reivindica como data magna dessa questão o 20 de novembro, a morte de Zumbi, e não a lei que a Princesa Isabel assinou no domingo, 13 de maio de 1889. Então é uma disputa pela memória, é uma disputa sobre quem manda nesse movimento negro. Agora, só lembrando que a Princesa Isabel promulgou a Lei Áurea no Paço Imperial no dia 13 de maio, mas o Congresso, né, a Assembleia Nacional, já tinha aprovado a medida, portanto, coube a ela apenas fazer a sanção e criar o fato histórico ali. Leandro, lembrando que o movimento negro reivindica a data para a data de nascimento ou morte de Zumbi, Leandro? De morte. Não temos ideia quando o Zumbi nasceu, só temos a data da morte dele, e morto de forma trágica, pela essa expedição liderada por Domingos Jorge Velho, um paulista bandeirante, contra o Quilombo. Né? Muito bem, que data então é do Zumbi? É 20 de novembro, é o dia da consciência negra. Dia da consciência negra. É um choque entre duas memórias, né? A memória do movimento negro, que quer destacar a luta violenta contra a escravidão, e um outro movimento que quer destacar a princesa benigna, que disse que se 1000 tronos eu tivesse, 1000 tronos eu daria pela abolição da escravidão. Quando ela fez isso, havia só 5% de negros escravos no Brasil. A escravidão já tinha entrado em colapso, seja pela ação violenta dos Caifás de São Paulo, seja pelo quilombo do Leblon no Rio, seja por outros quilombos, ela tinha entrado em colapso completo no Brasil, substituída pela mão de obra livre ou por outras formas de trabalho. Leandro Karnal volta a conversar conosco na segunda-feira que vem. Até lá, Leandro. Até lá, um abraço.